Olá, como é que você está? O caso da brasileira Flávia Magalhães é um caso gravíssimo que o governo brasileiro, a mando de Alexandre de Moraes, na verdade a Suprema Corte, praticou contra os Estados Unidos. Segundo a Flávia, o advogado dela tem um book de provas a respeito disso. Se vocês não têm acompanhado o caso, a Flávia Magalhães, ela postou um Twitter na época, criticando e perguntando do porquê o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia. Isso porque ela ouviu de alguns generais que vêm aqui promover esses eventos de patriotas aqui fora. Ela ouviu disso e como esses generais usam as pessoas para os seus interesses, é só ver o que aconteceu na frente dos quartéis e também do 8 de janeiro, a Flávia foi e fez um post sobre isso, mas não falou o nome de ninguém. E aí, olha o que aconteceu com ela. O Alexandre de Moraes mandou policiais federais para sequestrar a Flávia lá nos Estados Unidos e levar para o Brasil. Felizmente, isso não deu certo. Mas olha só o desabafo da Flávia na timeline ontem. O que foi que eu falei? Eu estava numa casa de pessoas conhecidas e tinha 3 generais lá, e os 3 generais aqui vazou essa informação. Ó, sempre os generais envolvidos. O presidente Bolsonaro confiou muitos nos generais e nas Forças Armadas, olha no que deu. Muitos patriotas e até muita gente, muitos eleitores do PL têm confiado em ex-militares ou militares da reserva aí e têm se ferrado. Olha o que está acontecendo com a Flávia. E ainda falou: "A gente não pode falar nada, porque o crime está dentro do governo". E eu dizendo a eles: "Vocês são muito covardes, vocês têm que denunciar isso é". Olha, isso que a Flávia falou, eu compartilho 100%. Olha, como é que pode alguém das Forças Armadas, que tem ali um grupo armado, um grupo que está estratégico, que entende como funciona, supostamente, estratégia de guerra, meios para evitar golpes no Brasil, usam os seus civis ao seu bel prazer. Obviamente, quem estuda isso compreende que isso são operações de inteligência, mas você acha mesmo que esses generais eles praticam operações de inteligência assim, porque eles são inteligentes ou porque tem alguém de fora? Porque você sabe que essa gente tem envolvimento em muitas coisas obscuras, políticas, sociedade secreta, porque pelo que eu sei, a maçonaria é uma sociedade secreta não tão secreta, onde os principais cabeças das Forças Armadas no Brasil têm envolvimento com a maçonaria. Mas continue escutando a Flávia. muito grave. O que que os generais falaram? 3 generais, eu nem sei o nome dessas bosta, desses melancias, que a gente tá nessa situação por causa de gente covarde como essa gente. Esses 3 me fizeram de boi de piranha, porque eu ouvi e falei o que eles falaram. Eu não ia inventar uma coisa dessa na minha cabeça. O meu post foi: "Vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia? O que é que o ministro do STF tem a conversar com um bandido? O PCC está dentro do STF". Esse foi o meu post. Eu disse, tá lá no processo, tá no processo. Se isso fosse mentira, ia, ele ia mobilizar o Brasil, o governo, uma cúpula de bandidos para me sequestrar nos Estados Unidos por causa de uma mentira que ele diz que é mentira, que pelo jeito não é. Porque o que que ele tem a esconder? Por que ele não vem? Por que ele não me processou? Por que ele não falou que era mentira? Por que ele não fez, como é que fala aquele negócio, injúria, né, difamação? Me processa. Ele não fala que é mentira, me processa. O cara me meter na prisão, cancelar meu passaporte, mandar jagunços me sequestrar para saber, sabe lá o quê? O fazer o quê comigo? Me matar? Sumir comigo? Me meter numa prisão para eu apanhar? Porque eu ia apanhar até morrer dentro de uma prisão. O cara mandou me sequestrar. Mandar a Polícia Federal aqui me sequestrar. O que que eu posso falar mais? Vocês acham que é exagero da Flávia? Se vocês acham que isso é exagero, é só ver o que está acontecendo com mais de 2.000 pessoas presas no 8 de janeiro por um golpe, inclusive por autoridades americanas. Inclusive, tem um novo documentário do Michael Baines demonstrando o que foi realmente essas questões que aconteceram no Brasil durante as eleições de 2022, que culminaram com o dia 8 de janeiro de 2023.
Para vocês entenderem que as autoridades brasileiras, na sua maioria, envolvendo toda a esquerda e também as Forças Armadas, são covardes. Eles são capazes de enviar jagunços para sequestrarem uma senhora trabalhadora que vive há 23 anos nos Estados Unidos. Recordando que o juiz Marco Antônio Vargas já havia sugerido para que o Alan dos Santos fosse pego por jagunços nos Estados Unidos e levado de volta para o Brasil para ser julgado por crime nenhum. Então, o que vocês estão vendo no Brasil não é uma mera invenção do lado político, no caso da direita, a respeito de perseguição daqueles indivíduos que não aceitam a ditadura do regime Lula Suprema Corte. Mas será que vocês veem isso nessa mídia principal? Estou falando na Band, no SBT, na Globo, nem na Record. Bom, mas a Flávia deixou claro quem são as Forças Armadas realmente. E eu tô falando dessa gente que vem aqui fora promover aí os eventos dos patriotas que, na verdade, não tem capacidade nenhuma de fazer nada em favor do Brasil. A gente deve à exposição da ditadura aqui fora e os procedimentos que estão sendo feitos para desmantelar essa ditadura. Um exemplo é do Barroso. Você acha que o Barroso realmente deixou a Suprema Corte porque ele vai fazer um retiro espiritual e ele só se envolve com gente que não presta, né? Essa organização aí que ele disse que ia se envolver, indiana, tem gente que foi preso. O João de Deus, ele tem envolvimento com o João de Deus. Enfim, você acha realmente que o Barroso deixou a Suprema Corte para um retiro espiritual? Não, porque ele foi afetado diretamente. Ele perdeu um apartamento de 20 milhões de dólares ali em Miami. Fora os filhos dele que podem perder o visto, e ele, como magnânimo professor, também não pode entrar nos Estados Unidos. Então, isso a gente deve a civis como Alan dos Santos, como Paulo Figueiredo, até o próprio Eduardo Bolsonaro deixou o seu cargo no Brasil e foi lá para os Estados Unidos para lutar em favor do Brasil. Mas a gente não vê nenhum general dando a cara a tapa. Muito pelo contrário, eu já vi, presencialmente, eu já vi como fica a cara de alguns generais quando o Alan fala em eventos via online aqui na Europa. Então, o desabafo da Flávia, não só a respeito da perseguição, que é óbvia da Suprema Corte, mas sim a covardia de muitos políticos da direita e generais. Esses generais que não fizeram nada pelo Brasil, muito pelo contrário, fizeram enganar. Esse caso vai dar muito o que falar, porque o Brasil praticou um ato hostil contra uma potência mundial. E eu espero realmente que os responsáveis, como Alexandre de Moraes, vá realmente para a cadeia e todos esses comecem a chorar como o Barroso e o Gilmar Mendes têm chorado aí publicamente, tá bom? Tchau. Não esquece de compartilhar esse vídeo, dá um like e deixe seu comentário.